meio de mês e eu finalmente botando a cara aqui pra falar sobre as minhas leituras de agosto. Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Manuela e o vídeo de hoje é finalmente contando pra vocês todos os 13 livros que eu li no mês de agosto. Eu sei que já passou, estamos aqui, ó, batendo as portas do final do mês de agosto. Estou atrasadíssima pra postar esse vídeo, mas assim, eu conto muito com vocês pra me ajudar na entrega desse vídeo, porque eu sei que eu atrasei pra caramba. Motivos de Bienal. Essas duas primeiras semanas ficaram voltadas só pra conteúdos de Bienal. Tivemos 2 vlogs da Bienal, caso você não tenha visto, caso você não tenha ido, você pode me acompanhar nesses 6 dias que eu fui à Bienal através dos vlogs. Tivemos também o book haul de tudo que eu comprei ou ganhei lá na Bienal. Então assim, não vi espaço para falar das minhas leituras de agosto. Sei que estamos aqui no finzinho de setembro já, mas mesmo que atrasado, ainda vou falar pra vocês sobre tudo que eu li no mês passado. Mas se você gosta desse tipo de vídeo, por favorzinho, não deixe de curtir o vídeo, de deixar um comentário, me ajuda engajando bastante, que eu preciso que esse vídeo seja entregue, porque, tipo assim, 20 de setembro já, quem que quer saber de lidos do mês anterior? Ninguém. Mas eu conto muito com vocês. Se você não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Espero muito que você goste de mim e do meu conteúdo. E que você permaneça aqui. Se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, por favorzinho, compre usando o meu link, que me ajuda demais, demais, demais. Vamos lá, começando, né, pelos primeiros livros que eu li no mês de agosto. Muitos dos livros que eu li no mês de agosto tivemos conteúdo sobre eles aqui no canal. Então, começando com os 4 volumes de Heartstopper. No início do mês de agosto, eu li os 4 volumes para a adaptação que saiu, né, da 2ª temporada. E aí, teve vídeo aqui no canal comparando as HQs com a série. Eu contei tudo que eu achei, tudo que tem de diferente, minhas expectativas para a próxima temporada, minhas impressões sobre coisas que foram trabalhadas na série que não são trabalhadas na HQ, que na série a gente tem mais espaço para isso. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, né, de comparando um livro com sua adaptação cinematográfica, eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse vídeo. Eu vou deixar ele linkado aqui e na descrição. E aí, né, em clima de nostalgia, eu decidi reler os 4 volumes da HQ, começando com o primeiro, obviamente, que eu reli pela terceira vez. Caiu. Pela terceira vez eu li esse livro aqui. E a experiência é sempre incrível, é sempre muito fofa. Eu sempre leio esse livro sorrindo, mesmo com os tópicos sensíveis que tenham nesse volume aqui, né? Sobre relacionamento abusivo, sobre assédio. Ainda assim, é um livro muito fofo, muito bonitinho. É uma introdução para essa amizade do Nick e do Charlie que eu posso ler 500 vezes que eu vou ficar sorrindo igual uma besta 500 vezes. E aí, logo em sequência, eu li o 2º volume, foi a minha 2ª releitura desse, mas a primeira vez eu lendo o físico, porque eu acho que foi o 2º volume que era o único que faltava eu ter. Dos 4 é o que eu comprei mais recentemente. Então eu finalmente li o 2º volume, que é quando eles começam a evoluir essa amizade, entender os sentimentos um do outro. Quando o Nick começa a entender um pouco melhor a bissexualidade dele. Aqui a gente também tem algumas partes, ele se assumindo para algumas pessoas, muita confiança deles entendendo um pouco mais desse relacionamento. Ainda assim, ainda é uma HQ que você só lê rindo, que você só é feliz. E assim como o primeiro volume, se eu ler 500 vezes, eu vou ficar rindo feliz 500 vezes. E aí vamos, né, para os livros que foram da 2ª temporada, né, que foi o 3º volume e o início do 4º. Foi a primeira vez que eu li também no físico. Essa daqui foi minha 2ª releitura, primeira vez no físico, né, porque da outra vez que eu li no digital. Foi uma experiência linda, eu marquei várias coisas. Eu amo essa daqui, a viagem, a aventura, todo o processo deles vivendo fora dos muros da escola, né, e da casa um do outro, eles indo num outro país, conhecendo novas coisas. O Nick falando em francês. Eu amo esses trechos aqui e eu amei como isso foi retratado na série. E na série tendo muito mais espaço para desenvolvimento de outros relacionamentos, de outros personagens novos, que eu amei demais. E aí aqui nesse livro a gente já tem essa história ficando um pouco mais tensa, que é quando o Nick descobre sobre o transtorno de alimentação do Charlie, e aí ele começa a prestar mais atenção, ele começa a ficar com medo de como que ele vai falar pro Charlie sobre isso e fazer o Charlie se abrir com ele, como que ele pode ajudar.
eu amo, independente desses tópicos sensíveis. E aí, na adaptação, né, da segunda temporada, a gente teve o iniciozinho da quarta. Aqui a gente tem, por exemplo, aqui no quarto volume, a gente tem o jantar da família dos dois, e a gente tem isso na segunda temporada. A gente tem algumas coisas específicas que vão acontecendo. E eu tô louca pra terceira temporada logo, porque eu quero muito a cena deles, do Charlie falando que ama o Nick pela primeira vez. Todo o desenvolvimento do transtorno de alimentação do Charlie, como que isso vai ser retratado na série. E a Alice Oseman já falou que ele não vai diminuir a história do Charlie por ser uma adaptação, que ele vai colocar da mesma forma como é aqui na HQ, com todas as camadas de gatilhos e depressão e o transtorno e a automutilação. Então, assim, eu tô bem intrigada de como que isso vai ser retratado nessa série que é tão conhecida por ser tão fofinha, tão linda, tão amor, apenas dois homens se amando, e como que isso vai meio que dar uma quebra em quem não conhece a HQ, vendo esse outro lado da escrita de Alice Oseman, como que ele pode retratar tópicos sensíveis e que podem ser gatilhos para pessoas, como que ele consegue trabalhar isso muito bem. Então, assim, eu gosto muito desse quarto volume, mesmo sendo mais tenso de ser lido. Eu gosto muito como que ele fica mais visceral aqui, e a gente consegue ver um lado do relacionamento do Nick e do Charlie, que é assim, o amor, ele não é só lindo o tempo todo, a gente tem as dificuldades, e aí aqui nesse livro a gente passa a perceber que o foco do livro não é o relacionamento do Nick e do Charlie, é no bem-estar deles dois enquanto indivíduos, e posterior a isso como um casal, como que o foco realmente vai ser a melhora do Charlie e não necessariamente eles dois enquanto casal estarem 100% bem, até porque a prioridade aqui é realmente a saúde do Charlie, porque ele está extremamente fragilizado, e tudo que ele passou de bullying quando ele foi tirado do armário sem ele querer, como que isso deixou marcas literalmente nele. Então, assim, eu gosto muito de como que isso é tratado nesse quarto volume. Eu estou depressiva já, porque vai sair aí o quinto volume. Eu acho que é agora em novembro que vai sair lá fora. Eu espero muito, muito, muito que a seguinte faça um lançamento simultâneo, porque eu estou muito curiosa para saber o que vai ser da conclusão dessa história, assim, tão bonita, tão impactante e que, tipo, ganhou o coração de tanta gente. E aí, depois de eu ler, eu não dei nota pra nenhum, porque todos foram releituras, mas, assim, eu amo igualmente os 4 volumes da HQ. Eu não avalio, tipo assim, esse foi 4 estrelas, esse foi 5 estrelas, esse foi 4 estrelas e meio. Não, pra mim é tudo... É um conjunto de uma obra, realmente. Então, assim, eu avalio os 4 volumes como 5 estrelas favoritadíssimos. Como eu falei, eu acho que eu posso ler essa HQ várias vezes, que ainda assim eu vou pegar fragmentos diferentes, vou me encantar com fragmentos diferentes. Logo em sequência dessa releitura, né, dessas HQs para adaptação, eu fui ler um que já tivemos vídeo aqui no canal, que é Uma Farsa de Amor na Espanha. Eu li para o vídeo Vale a Pena Ler um Determinado Autor, que eu faço aqui no canal, onde eu leio todos os livros traduzidos de um autor pra cá pro Brasil, né, e falo minhas opiniões sobre cada um dos livros e digo se vale a pena ler esse autor ou não. Fiz da Helena Armas, e aí eu li Uma Farsa de Amor na Espanha e Um Experimento de Amor em Nova York, que eu li um pouquinho. Tiveram livros que eu li entre eles dois, né, mas vou falar deles dois logo, já que estamos falando dessa autora. Fiz o vídeo Se Vale a Pena, onde eu dou mais detalhes sobre a história, sobre a minha avaliação e se eu acho que vale a pena. Uma Farsa de Amor na Espanha foi um livro que eu me diverti muito lendo, que eu não queria largar, 100% envolvida na trama, achando graça de várias coisas que às vezes não teria graça, mas que eu li sorrindo, porque eu amo muito um romance assim, bem básico, bem clichêzão, mas que, tipo, o desenvolvimento é muito bom. E eu achei o desenvolvimento da Catalina e do Aaron nesse livro aqui muito, muito bons. Eu não lembro se no vídeo eu avaliei com 4 estrelas e meia ou com 5. Eu acho 5, porque, assim, ele entrega o que ele se propõe a entregar, que é um livro de romance clichê divertido, que o desenvolvimento dos personagens é muito, muito bom. As cenas do clichê romântico são muito boas e eu amei demais esse livro. Aí, logo em sequência dele, eu li o capítulo extra, que tá na moda, né? Fazer capítulos extras de livros muito hypados. Por exemplo, a Ali Hazelwood fez um capítulo extra de A Hipótese do Amor. A Helena Armas fez um capítulo extra de Uma Farsa de Amor na Espanha, e ambos capítulos extras contam com
capítulos que acontecem na história original, mas do ponto de vista do protagonista masculino, né? E aí, esse capítulo extra, a gente tem uma outra faceta do Aaron Beckford, que foi um personagem que eu amei demais. E aí a gente tem, né, acho que são 3 capítulos, se eu não me engano, do ponto de vista dele, que eu gostei muito, mas, tipo assim, dava pra ter ficado sem. Ou pra ter colocado, tipo, um capítulo no decorrer da história do ponto de vista dele somente. Não, tipo assim, um ponto de vista dele e um ponto de vista dela da mesma situação. Eu acho que o ponto de vista dos dois na mesma situação foi meio desnecessário. Tanto desse, eu acho que quanto a hipótese do amor. Eu acho que se fosse um capítulo diferente, algum novo acontecimento, eu acho que até ornava mais. Aí logo depois, né, eu vou falar logo de Um Experimento de Amor em Nova York, que é da Helena Armas também. Eu dei mais destrinchado minhas opiniões sobre cada uma dessas 2 histórias no vídeo dela, que eu vou deixar linkado aqui. Mas O Experimento de Amor em Nova York não foi pra mim. Eu não gostei desse livro, eu não gostei dos protagonistas. Aqui a gente tem a protagonista que é a melhor amiga da Catalina, de Uma Farsa de Amor na Espanha, que é a Rose, e o primo da Catalina, que é o Lucas. Só que eu não gostei dos 2 protagonistas, eu não gostei da química deles, as cenas românticas de clichê eu achava legais, achava divertidas, mas não me entreteu da mesma forma que Uma Farsa de Amor na Espanha. A química deles não ornou muito para mim, eu sei que tem gente que amou eles dois, achou super divertido e tal, super válido, mas pra mim não ornou tanto, principalmente pela infantilização de 2 personagens adultos, que ficavam o tempo todo falando sobre serem melhores amigos, ou você é seu amigo, você vai ser minha melhor amiga. Achei ruim. Achei ruim essa parte. Eu acho que eu avaliei ele com 3,5 estrelas, porque assim, ele se propõe a ser um clichê romântico. Ele é um clichê romântico, é divertido, mas ele não entrega nada de novo e eu não me conectei com os personagens. Mas as cenas do clichê são divertidas, o Hot é muito bom e tem Catalina e Aaron aparecendo aqui. Então pra mim é o suficiente pra não perder uma estrela, pelo menos. Agora, voltando pra ordem de leitura, né, do que eu li durante o mês de agosto, eu li Querida Penélope, né? Na verdade, eu finalizei Querida Penélope em agosto, que eu tava lendo, acho que desde o finalzinho de julho, se eu não me engano, porque a Arkelana acabou de lançar a Operação Paddock, e aí, para aquecer para esse lançamento dela, eu peguei Querida Penélope pra ler. Aqui a gente tem a Cleo e a Marina? Eu acho que é Marina, porque toda vez que eu lia Marina, eu falava Mariana, não sei porquê. Enfim, eu acho que é Cleo e Marina. Elas duas, elas namoraram há uns anos atrás, e aqui no presente, né, elas vão ter essa segunda chance. A Cleo, ela foi demitida, e aí uma amiga dela consegue um bico pra ela, escrevendo cartas eróticas pra políticos de São Paulo. E aí, coincidentemente, a Marina, ela volta pra São Paulo nessa mesma época. Elas se reencontram acidentalmente, quando a Cleo precisa comprar um guarda-chuva e ela tá sem dinheiro, aí a Marina vai e compra pra ela. E através desse primeiro reencontro acidental, tem outros que vão acontecendo. Até que a Marina, ela é uma autora de livros, né? E ela precisa de inspiração pro novo livro dela. E ela precisa conhecer novamente a cidade de São Paulo. Então ela quer passear por São Paulo, né? Conhecer alguns pontos específicos que vão estar na história dela. Então a Cleo, ela une o útil ao agradável, porque a Cleo é uma protagonista sexual que ela só consegue escrever as cartas eróticas pensando na ex, que é a Marina. Então ela une o útil ao agradável, ela propõe a Marina delas saírem por São Paulo juntas. Assim, a Marina consegue escrever o livro dela e a Cleo consegue escrever as cartas eróticas dela. E aí, nesse reencontro das duas, elas vão despertar sentimentos que não estavam exatamente adormecidos, porque elas terminaram de uma forma meio estranha. Então elas têm alguns assuntos mal resolvidos. Então, nessa reaproximação, elas vão resolver esses assuntos forçadamente e se conectar novamente. Eu achei o final desse livro um pouco corrido, mas ainda assim eu achei muito bom, porque ele toma a proporção necessária que ele deveria tomar, compreendendo a narrativa da história, que é algo grande. Uma pessoa está escrevendo cartas eróticas para políticos de São Paulo. Então, assim, eu acho que ele toma a proporção correta, na medida correta, mesmo que o final seja levemente corrido. Eu particularmente gostei muito, e a conclusão que a Arkelana escolheu para Cleo lidando com esse tabu que ela tinha de falar sobre escrever cenas eróticas, ler livros hots, eu achei muito bem trabalhados aqui nessa história. Eu gostei muito, foi o primeiro livro da Arkelana que eu li. Eu não sei porque eu não tinha lido nenhum outro trabalho dela antes, porque eu acompanho muito a Ark nas redes sociais, mas eu gostei muito dessa história, achei muito divertida, e eu amei o casal, né, Marina e Cleo, e eu dei 4,5 estrelas pra esse livro.
Depois dele, eu li Line, da Júlia Brusco, que inclusive eu conheci ela na Bienal, eu tirei foto com ela, falei que eu tinha lido esse conto dela. Porque a capa desse livro me interessou muito, que eu achei ela muito bonita. E aí eu decidi pegar pra ler, era bem curtinho. Eu já tinha visto alguém falando sobre, acho que no Instagram. Eu não lembro se foi ela exatamente ou se foi outra pessoa falando, e aí depois eu fui seguir ela. E aqui vai contar a história desse menininho, que eu esqueci qual que é o nome dele, porque eu sou péssima gravando nomes. Mas os pais dele, eles têm muitos problemas no relacionamento dos dois. Eles se mudam do Brasil para um outro país. E esse menino, ele não tá muito satisfeito com essa nova realidade dele, com o desafeto dos pais dele. Até que um dia ele acorda num mundo onde os limões são doces e os... Limões... A fruta limão é doce. E os pais dele estão bem, estão felizes, ele tá feliz. Só que ele vai percebendo que isso não é a realidade. E aí é ele lidando com a realidade que não é o que ele gostaria que fosse real. Eu achei muito fofinho, mas assim, muito curtinho pra dar uma avaliação, mas eu achei ele muito, muito fofo, com uma mensagem muito bonita. Depois eu continuei a minha saga de leituras e releituras de Rick Riordan e fui reler O Herói Perdido, que foi uma releitura porque da saga de Heróis do Olimpo eu só li esse daqui, e aí eu reli toda a saga de Percy Jackson, né, e os Olimpianos, e aí estou relendo agora, reli esse daqui e agora estou lendo Heróis do Olimpo, não sei se ficou muito claro não. Enfim, foi uma releitura muito divertida e muito mais divertida do que a minha primeira leitura. A minha primeira leitura eu amei demais, eu dei 5 estrelas, eu me diverti muito, mas aqui com a história do Percy Jackson, né, dos últimos acontecimentos da grande profecia anterior, mais frescos na minha cabeça, foi muito mais divertido. Aqui a gente acompanha outros 3 protagonistas, né, que vão fazer parte da nova grande profecia, que é a profecia dos 7, que vão ser 7 semideuses, que vão ter a ver aí com a nova grande profecia do mundo. E aí a gente vai acompanhar Jason, Piper e Léo, que são 3 personagens aí que estudam numa escola específica. E o livro ele começa quando o Jason ele acorda nesse ônibus do lado da Piper com o Léo junto e eles conversando como se eles se conhecessem. Só que o Jason ele não tem memória nenhuma da vida dele. E aí a gente vai entender por que ele não tem lembranças, de quem que esses 3 semideuses são filhos. A gente tem eles tentando chegar ao acampamento, chegando no acampamento, eles recebendo uma missão para sair à procura de determinadas coisas. Esse aqui é um livro que ele traz referências dos arquivos dos semideuses. Por isso que às vezes é importante você ler esses extras. Porque, por exemplo, eu finalizei Percy Jackson e os Olimpianos, li os Arquivos de Semideuses, e aí logo em sequência li esse. E Arquivos de Semideuses, ele acontece entre o 4º e o 5º livro de Percy Jackson, só que eu li depois, né, de concluir o de Percy Jackson. Só que, por exemplo, esse dragão que aparece aqui na capa do livro, e é o dragão que o Léo conserta para eles poderem partir nessa aventura para salvar uma deusa. Esse dragão ele aparece nos Arquivos de Semideuses, num conto onde tem o Percy, Beckendorf, Annabeth e Silena Beauregard. Eles 4 estão numa missão específica, fazendo alguma coisa lá na floresta do acampamento. E aí eles acham esse dragão. E aí o Beckendorf acha o dragão, tenta consertar o dragão. Aí o dragão acaba perdido. É o Léo que acha novamente esse dragão. Essa história ela é muito interessante porque os 3 protagonistas têm segredos. Então isso faz com que você o tempo todo tente adivinhar quais são os segredos dele. E isso te prender muito mais na história. Então assim, é muito intrigante, é muito divertido. Aqui só aparece a Annabeth, mas assim, a gente sabe que o Percy tá desaparecido. E o segundo livro a gente começa com o ponto de vista do Percy, que é o filho de Netuno. Eu amei demais esse livro. Não é igual ao de Percy Jackson, porque assim, ninguém é acima do Percy e da Annabeth. Mas assim, é divertido igual. E o romance que tem nesse livro é bem diferente de Percabeth, né? Aqui é mais amor instantâneo, né? Que tipo assim, os dois, eles logo de cara sentem atração pelo outro. E aqui a gente tem ponto de vista desses 3 protagonistas. Algo que a gente não tinha em Percy Jackson, os Olimpianos, então a gente não sabia o que estava se passando dentro da cabeça da Annabeth. Por mais que a cara dela deixasse muito na cara. Mas eu amei essa leitura, foi com certeza 5 estrelas. Aí depois eu li um Experimento de Amor em Nova York, né, tipo assim, cronologicamente. Depois eu li um Experimento de Amor em Nova York. E depois eu fui ler o livro do meu clube do livro, Para de Volta pra Casa, de Shanna Maguire. Eu já tinha visto a Helena Sanches, né, falando sobre esse livro lá no canal dela. E foi o que me deu vontade de ler ele. E assim...
A maioria do clube não gostou muito desse livro. Quando a gente foi pro debate, eu e uma outra amiga minha, a gente não tinha concluído a leitura, mas ainda assim a gente debateu, e no mesmo dia que eu voltei pra casa eu concluí a leitura. E eu esperava mais. É um livro bem curtinho, aqui a gente acompanha crianças. Por exemplo, pensa assim, Alice no País das Maravilhas. A Alice, ela cai na toca do coelho e ela vai pra esse mundo. Quando ela vai pra esse mundo, é como se ela sempre tivesse pertencido a esse mundo. É exatamente assim que De Volta Pra Casa funciona. São portais, portais no mundo que a gente vive, que são abertos para outros mundos. Esses outros mundos, crianças conseguem acessar esses outros mundos, na real, aquele que era a casa daquelas pessoas. Então, por exemplo, a casa da Alice era o País das Maravilhas. Por isso que no mundo normal, ela se sentia meio que desajustada. E aí a gente acompanha crianças que foram expulsas de seus mundos e precisam se readaptar ao mundo normal, ao nosso mundo. E muitas delas não conseguem se adaptar. A gente acompanha a protagonista, que é exatamente uma pessoa que ela veio de um mundo específico, onde as pessoas tinham que ficar em completo imobilidade. E ela ter que se readaptar a esse mundo que tá o tempo todo mundo se movendo, tá sendo muito complicado pra ela. Então ela vai pra esse orfanato onde ela encontra crianças que passaram pela mesma situação que ela. Só que o mistério começa quando mortes começam a acontecer nesse orfanato logo depois que ela chega. Tudo indica que é ela, né? Até porque ela é a única nova criança e essas mortes começam a acontecer depois que ela chega. E aí é isso que vai fazer você querer continuar a leitura pra saber quem que tá matando as crianças. É tudo muito óbvio desde o início, tipo, fica muito claro. Eu não sei se a proposta é realmente ser algo muito novo, que vai mudar sua concepção dessa ideia, desses mundos fantásticos e desses portais. Se essa era a proposta, não gostei tanto, porque foi tudo muito óbvio desde o início. Não só pra mim, mas para as meninas que leram também acharam muito óbvio quem que era o assassino. Mas ainda assim é uma história interessante e eu quero ler o segundo livro, porque são livros que não necessariamente são uma sequência, né, que acontecem cronologicamente, mas os livros ímpares são crianças que foram expulsas dos seus mundos e os livros pares são crianças achando os seus mundos. O segundo volume é uma criança achando o seu mundo, que é Sob o Céu Açucarado. Então eu quero ler para saber como é que vai ser essa introdução desse novo mundo. Só que o livro ele não tem nada de muito novo. Eu sinto que ele faz muitas referências com o Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Eu senti muitas referências a esse livro, o que torna ele meio repetitivo, sabe? Eu gostei, mas não muito. Quero ler Sob um Céu Açucarado para saber o que me espera dessa leitura. Eu acho que eu daria 3,5 estrelas para ele. Depois eu li 15 Dias. Despretensiosamente eu lembrei que eu tinha colocado ele na minha TBR de agosto, e eu peguei pra ler. E assim, acho que foi menos de um dia, ou tipo assim, no máximo 2 dias, eu terminei de ler ele. Ele é um livro bem curtinho, mas super divertido. Aqui a gente acompanha Felipe e Caio. Felipe é esse protagonista, que é um menino gordo e que sofre muito bullying no colégio. E ele não vê a hora de entrar de férias e poder se isolar dentro do quarto dele e não precisar mais passar por essas situações que engatilham ele, né, sobre a questão do peso dele. Só que uma coisa que a mãe dele não contou é que o vizinho gato dele, que ele tem um certo crush, que era amigo de infância dele, mas que conforme ele foi crescendo e ganhando peso, ele desistiu dessa amizade e se afastou muito desse menino. Esse menino vai ficar hospedado por 15 dias na casa dele, porque os pais vão viajar, e aí a mãe do Felipe se ofereceu pra abrigar ele. E aí o Caio vai pra casa do Felipe e eles vão passar esses 15 dias aí juntos, tentando entender porque o Caio querendo entender o porquê que o Felipe se afastou dele drasticamente conforme eles foram crescendo, porque eles eram crianças que amavam muito a piscina, mas conforme o Felipe foi ganhando peso e o corpo dele começou a ser uma questão não apenas pra ele, mas pra outras pessoas que se incomodavam com o peso dele, começavam a fazer muito bullying com ele desistiu do amor dele pela piscina. E aí, através dessa amizade que vai florescendo para um amor, que é sobre entendimento da própria sexualidade, seja do Caio, seja do sentimento do Felipe para com o Caio, é tudo tão bonito. É um livro muito lindo, 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 lindo. Eu achei um livro lindo, que eu li sorrindo, que a forma como eles dois voltam a se conectar, né, sabendo que eles eram amigos na infância, com que eles voltam a se conectar é muito gradativa, é muito fofa, eles compartilham um amor pelos livros de Tolkien, né? Eu sinto que é como se fosse o nosso Heartstopper em forma de romancinho, né? Tipo, romance escrito, né? Não HQ. Eu amei esse livro, 4 estrelas. E aí, depois, foi um mês de muitas releituras, né? Agosto, porque eu li os 4 volumes de Heartstopper, reli o Herói Perdido e reli o Ceifador,
que eu queria muito que saísse um vlog muito breve, não sei quando que vai sair, mas assim, um vlog lendo a trilogia Scythe, né, que é do Neil Schusterman. E aí eu li o Ceifador, e aí eu conheci o Neil Schusterman na Bienal no primeiro final de semana, tem aqui no vlog ele aparecendo, eu pegando o autógrafo dele. Eu peguei o autógrafo dele em A Nuvem, mas eu reli o Ceifador, foi um livro que eu li ano passado, que eu gostei muito, mas por mais que eu tivesse gostado muito, não foi um livro que eu li 100% imersa nele. E por não ter lido 100% imersa, eu não me conectei tão fortemente com os personagens. Não sei se são os personagens, porque eu gosto muito dos personagens desde a minha primeira leitura. Mas com a trama, não sei, não foi com a trama, não sei explicar. Mas a minha segunda leitura desse livro, proporções inigualáveis da primeira leitura. Eu amei esse livro, assim, muito, muito, muito mais do que eu amei na primeira leitura. Eu fiquei 100% obcecada por esse mundo que o Neil ganha, que o Neil cria. E ter conhecido o Neil, essa pessoa muito fofa, muito carismático, muito cuidadoso, fez eu ficar muito mais... amar muito mais essa história do que eu já estava amando antes. Temos dois adolescentes que vão estar nessa casa sozinhos, isolados de outros adolescentes. É óbvio que vai ter um sentimento florescendo ali entre eles dois. Quando eu li no ano passado, eu não senti química nenhuma entre os dois. Eu não entendi como que o relacionamento deles cresceu para o que cresce. E eu fiquei tipo assim, por quê? Da onde que saiu isso? Cara, só que lendo agora, relendo no mês de agosto, foi outra coisa. Eu fui percebendo pequenos detalhes que vão sendo deixados, pequenas migalhas de romance que vão sendo deixadas na história, de você entender a gradatividade que o relacionamento dos dois vai passando. Cara, é muito bom esse livro. É um livro que muita coisa acontece ao mesmo tempo, tem várias reviravoltas, tipo assim, consigo contar duas que são grandes plots na história, que mudam totalmente a trajetória da narrativa, mas que é tão, tão, tão incrível. E o final desse livro, eu me apegando muito mais da forma como eu me apeguei dessa vez, o final desse livro, ele ganha uma proporção muito, muito, muito maior, muito incrível, muito fantástica, que eu fiquei assim... E aí logo depois eu comecei a ler A Nuvem logo. Eu estou lendo A Nuvem, estou lendo mais devagar do que eu li o Ceifador. Mas assim, cara... magnífico, perfeito, 5 estrelas. Esse livro é muito, muito, muito bom. Se você não leu O Ceifador, pelo amor de Deus, quando alguém fala que é uma das melhores distopias, é uma das melhores distopias, sim, porque é muito bom, cara. É impressionante que o Neil Schusterman, ele cria um mundo, tipo assim, tá, se todos os problemas do mundo fossem resolvidos, não tem mais desigualdade, não tem mais racismo, não tem mais nenhum tipo de preconceito. Se todos os problemas do mundo fossem resolvidos, o que restaria pra ser resolvido? Nós ainda somos humanos. Humanos ainda falham. Então, como que nós, humanos, iríamos destruir uma sociedade que é perfeita? Incrível, incrível. Eu não vejo a hora de conseguir terminar essa trilogia e descobrir a finalização dela, mesmo sabendo que muita gente fala que o final do Timbre é bem ruim. Mas temos aí um novo livro, né, que é As Foices, que são contos dentro desse universo, que eu estou muito, muito empolgada pra ler logo. E indo finalmente pra minha última leitura do mês de agosto, eu não estava pretendendo ler esse livro, só que passando os stories no meu Instagram, eu vi um vídeo dessa autora falando sobre que ela estaria lá na Bienal, e ela tão fofinha falando, tipo, tão, tão fofinha, eu vou pegar o livro dela pra ler. E eu li, tipo, o quê? 2 dias? Em 3 dias, que eu fui ver aqui que eu anoto o dia que eu começo o dia que eu termino, em 3 dias eu finalizei esse livro, que é Estilhaça-me, de Tahereh Mafi. Tahereh Mafi estava na Bienal, infelizmente eu não consegui o autógrafo dela, eu queria muito, muito, muito ter pegado, mas estava assim, cheíssimo. No vlog dá pra ver que eu entro na fila, mas eu não consigo. E a fila de autógrafos dela, acho que começou ela autografar 11 horas da manhã. Quando eu terminei, quando eu saí do Neil Schusterman, que eu acho que era quase 8 horas da noite, ela ainda estava lá autografando. Cara, o final, o braço dela devia estar gangrenando, coitada. Então, tipo assim, isso fez eu querer muito mais, ler mais ainda todos os livros dela. Aqui, eu finalmente conheci a famosa Juliette, né? Essa querida, que se ela encostar em alguém, essa pessoa vai sentir muita dor ao ponto de morrer. E assim, era essa a única informação que eu tinha sobre a história, e eu fui ler somente com essa informação. Eu ouvi em partes do audiobook, que tá aqui disponível no YouTube, que a narração, a dublagem desse livro tá muito, muito boa mesmo. Aqui me passou a Juliette e o Adam, que é o primeiro interesse romântico dela, porque eu sei que vai ser um triângulo amoroso, mas esse primeiro, que é o Adam, eu senti uma vibe muito Lina e aquele chato. Como é que é o nome daquele chato, que é o namorado dela?
Não lembro, mas me passou uma vibe muito da Alina e daquele chato. E depois me passou uma vibe muito da Alina e do Darkling. Porque aqui a gente tem a Juliette, que ela tem esse poder. Só que ela tá meio que enclausurada da sociedade. Ela foi colocada nesse local pra ela estar afastada da sociedade. Porque ela é um perigo pras outras pessoas. Só que logo depois, a Juliette, ela é sequestrada e ela é levada pra um quartel-general desse cara, que é o Warren. E ele quer usar a Juliette como uma arma. Ele quer usar os poderes dela pra conseguir dos outros o que ele quer. Então ele quer usar realmente ela como uma arma. Só que ela não quer isso. E aí é nesse sentido que me passa muito uma vibe de Alina e Darkling de Sombra e Ossos. E da mesma forma que a Alina é chata pra cacete em Sombra e Ossos, a Juliette também me deu um certo incômodo. Ao mesmo tempo que eu entendo as questões da Juliette e da Alina, que são protagonistas que têm pontos específicos em comum, porque elas são muito poderosas em comparação com as outras pessoas da sociedade, e que elas devem ser temidas pelo poder muito grande que elas têm, mas que elas não querem ser temidas porque elas são pessoas bondosas e etc., eu ainda assim fico meio... sabe? Não sei explicar também. Se você não sabe, eu também não sei. Mas eu não sei, eu não consigo me conectar com personagens assim. Se você é poderosa pra caramba, use esse seu poder a favor de você. E não tô falando de usar esse seu poder como arma pra outras pessoas, mas use esse poder a favor do que você quer, do que você quer pra sociedade, seja pra ser somente boa. Então tá, use esse poder pra ser um Batman da vida, um justiceiro, não sei, sabe? Eu fico pensando desse jeito, não sei também. Mas assim, eu gostei dessa história. As coisas nessa história, nesse livro específico, acontecem muito rápidas e isso me prendeu muito na história porque, tipo assim, não tem partes devagar na história que você fica tipo, ai tá, passa, acaba logo isso, como tem em Sombra e Ossos. Aqui as coisas acontecem muito rápida e faz você ficar frenética lendo o livro. E um ponto que eu não gostei é que a Juliette e o Adam falando que se amam muito ficou puxado pra mim. Foi muito rápido. Foi muito sem explicação. Foi tipo assim, eles ficaram 5 dias... 5 dias não, acho que foram umas 3 semanas enclausurados juntos. A gente não tem acesso a essas partes que eles ficam juntos. Sei lá se eles se conectam de uma outra forma. Mas eles falando que se amam, ficou muito puxado pra mim. Que eles se gostam muito, que tem uma tensão sexual muito forte entre eles dois. Pô, ok. Mas agora... se amar muito, né? Não foi pra mim. Mas eu sei que tem pontos específicos que a gente ainda vai descobrir nos próximos livros, na sequência dessa saga. Estou intrigada pra conhecer, principalmente pela autora, que é uma grande querida, muito, muito, muito fofa. Então eu quero muito ler a sequência desse livro pela autora. Então assim, tem muita coisa me esperando aqui. Eu acho que esse livro aqui mesmo, ele sendo frenético, é uma pequena parcela do que me aguarda no restante da saga. Então, com toda certeza, vou dar continuidade quando não sabemos. E ele, acho que eu avalio com 3 estrelas e meia. Tipo assim, eu não sei se 3 estrelas e meia ou 4. Eu acho que ele ficaria no meio de, tipo assim, 3,75, 3,9. 4. Vamos 4. Então foram esses os 13 livros que eu li no mês de agosto. Eu li bastante, foi antes de Bienal, então assim, eu estava muito frenética de leitura e ansiosa, e a forma que eu de controlar essa ansiedade para Bienal foi lendo bastante, então eu li muito mais do que eu costumo ler. E fiquei muito feliz com as minhas leituras, foram muito boas leituras. Só que o número de leituras que eu estou fazendo em setembro já tá assim, ó... sem comparações. Mas eu sei que esse vídeo saiu tarde pra caramba em comparação com outros lidos que tem aqui no canal e no geral no Booktube mesmo. Mas eu conto muito com você pra me ajudar a entrega desse vídeo e que você que gosta de saber o que eu leio todo mês, me ajude engajando bastante. Me conta aqui qual foi a sua melhor leitura do mês de agosto, eu quero muito, muito saber. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e até a próxima!